Glória a Jesus. Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Vamos ler o versículo 12 e 13, todos juntos. Gênesis 19. Sou grata a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para falar da sua palavra. Hoje eu ganhei até frutinha, meus irmãos, um café, para estar abastecido aqui para falar da palavra do Senhor. Eu agradeço a irmã Cristina, ao presbítero Felipe, pelo convite. Não é fácil, meus irmãos, é uma missão difícil, mas é uma missão que o Senhor tem nos confiado. O que nós vamos fazer? Não dá para fugir. Então, que possamos nessa noite meditar na palavra do Senhor juntos. Gênesis capítulo 19, vamos ler todos juntos os versículos 12 e 13. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Amém. Meus irmãos, hoje culto de família, e quando eu recebi a missão, eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu gostaria de falar sobre uma família, porque é culto de família. E o Senhor me direcionou à família de Ló. Tantas famílias, meus irmãos, para a gente poder falar, mas o Senhor colocou no meu coração a família de Ló. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que aconteceu com essa família. Os irmãos sabem que Ló, sobrinho de Abraão, ele vivia ali quando Abraão foi chamado pelo Senhor. Quando respondeu ao chamado de sair da terra de onde ele estava, ele leva Ló, que é seu sobrinho, junto com ele. Só que Ló, ele já tinha família, já tinha bens, já tinha uma estrutura. E quando ele vai junto com Abraão, as duas famílias juntas, as duas riquezas de ambos juntos, era muita coisa junto, para viver em um lugar só. E chega um momento em que há conflito entre os pastores que cuidavam dos rebanhos de Ló e aqueles que cuidavam dos rebanhos de Abraão. Para que não houvesse discussão familiar, meus irmãos, aí já vai um grande aprendizado. Para que não houvesse discussão, Abraão fala: Ló, vai para um lado que eu vou para o outro, para a gente não brigar. É melhor que a gente vive em paz do que a gente viver junto em guerra. Então vai com a tua família para lá, vive bem, eu vou ficar, você escolhe para onde você pode ir. Imagine, Abraão dá a Ló a condição de escolher para onde ele poderia ficar, para onde ele poderia ir. Só que Ló, meus irmãos, ele escolhe, ele faz a escolha dele, ele toma a decisão dele diante daquilo que os olhos estavam vendo, aquilo que era agradável à vista dele. Na Bíblia não relata Ló falando assim: tá bom, Abraão, eu vou, mas espera, deixa eu falar com o Senhor primeiro, deixa eu orar para eu tomar uma decisão. Não, Ló toma a decisão por aquilo que estava ali agradável aos seus olhos. Ele olha, vê um lugar mais difícil e vê um lugar mais bonito, com campinas verdejantes, pastos bonitos. Pensou: ali vai ser bom de viver, ali vai ser bom de estar, para lá que eu vou. Meus irmãos, decisões que não foram respaldadas pelo Senhor têm consequências tenebrosas. Aquilo que o Senhor não nos orientou e nós fazemos pelo nosso próprio achismo é perigoso demais. Ló estava colocando a família dele toda em risco, porque ele achava que ia ser bom aquele lugar para viver. Meus irmãos, hoje é culto de família. Não coloque a sua família em perigo por conta do que você acha.
Peça a direção do alto. Peça a direção do Senhor. Certamente, se Ló estivesse ali naquele momento pegado e falado: Senhor, me ajuda nessa decisão, certamente o Senhor teria o orientado. Mas ele não faz assim. Não tome decisões pela sua própria conta. Não haja como você acha que deve agir. Você tem dono. A sua casa tem dono. Os seus filhos têm dono. Aleluia. Você não foi posto numa família só para fazer o que você quer. Você foi posto para conduzi-la pelo aquilo da palavra do Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem para a casa de cada um. Ore, busque direcionamento ao Senhor. Não promova guerras dentro do seu lar à toa. Não promova perigos aos seus familiares por conta de decisões em vão. Peça direção ao Senhor. Ló toma aquela decisão e vai viver com a sua família naquele lugar. Só que, meus irmãos, o lugar era bonito só aos olhos. Era uma terra promíscua. Era uma terra desagradável ao Senhor, de homens e mulheres maus. E aqui que o Senhor falou comigo. Onde, melhor dizendo, eu tenho edificado o meu lar. Aonde eu tenho plantado a minha casa. Aonde eu tenho colocado a minha família. Meus irmãos, uma planta, no solo que ela está, ela recebe os nutrientes daquele solo. Ela é alimentada pelo solo, ela recebe as vitaminas que precisa. Se o solo for bom, ela vai crescer, vai se desenvolver. Mas se for mal, ela vai apodrecer e morrer. Pense aonde você tem plantado a sua família. Aonde você tem plantado a sua casa. É na casa do Senhor, é aqui que você tem trazido a sua família? Ou é lá fora? Ou é fora dos átrios do Senhor? No lugar que a sua família está, ela vai ser influenciada pelo ambiente em que ela vive. Se ela vive num ambiente bom, ela vai crescer sadia, saudável, vai dar frutos. Mas se não, uma planta não sobrevive num solo sem nutrientes, num solo sem rega, num solo seco. Uma família não pode ir bem num ambiente mau. A família de Ló, ela passa a viver naquela terra. Só que por mais que ele tenha ido sem o direcionamento de Deus, Deus tem misericórdia de Ló por amor a Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão, que era tio dele. Por amor a Abraão, Deus tem misericórdia da vida de Ló. Meus irmãos, quantas das vezes, por amor a outros, a familiares nossos, a mães e pais, Deus tem misericórdia de filhos? Por quantas vezes Deus tem misericórdia de nós mesmos, nós sendo imerecedores? Meu Deus! Não merecendo. E Ló ali recebe a misericórdia do Senhor. O Senhor envia 2 homens, 2 anjos para aquela terra. Ló os hospeda. Quando vê aqueles homens naquela cidade, na cidade em que ele morava, Sodoma. Só que a cidade, a palavra do Senhor fala, os versículos que nós lemos, fala que o clamor da cidade, o clamor do pecado já cheirava mal ao Senhor. A situação era tão difícil que o Senhor já estava ouvindo o clamor do pecado de Sodoma. Aqueles homens são enviados ali para aquela cidade para executar o juízo do Senhor. Por quê? Meus irmãos, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, Ele é perdoador, Ele nos ajuda. Mas seja o que for, uma hora o juízo do Senhor chega. Uma hora o Senhor manda o juízo. Salomão disse: você pode todas as coisas, mas lembre-se que delas Deus te trará o juízo. Tudo você pode fazer, mas se lembra que uma hora o juízo chega. Ele não falha. Ele não tarda, ele vem na hora certa. Sodoma e Gomorra estavam ali naquela situação, e o Senhor virou contra aquela cidade e traz juízo sobre aquele lugar. E ele decide devastar, destruir aquela cidade com fogo. Só que lá estava Ló, o Senhor tem misericórdia.
E ele envia anjos para que fossem até lá, resgatar Ló e sua família de lá. A misericórdia do Senhor o alcançou. Só que é interessante que eles chegam até lá, vão salvar Ló e falam: Ló, olha só, o Senhor vai destruir essa cidade, pega os suas filhas, sua esposa, seus genros e vai embora, porque o juízo do Senhor vai chegar. Diante daquela situação, a cidade que estava tão corrompida pelo pecado, tomada pelo pecado, a coisa estava tão feia, meus irmãos, que aqueles homens começam a tentar invadir a casa de Ló, tiram lá de dentro de casa e falam: tragam aqueles homens para fora, porque nós vamos abusar deles. Homens querendo abusar dos outros homens do Senhor, anjos do Senhor que estavam lá dentro. Tamanho pecado que havia naquela cidade. Meus irmãos, parece diferente de hoje. O pecado dentro daquela cidade a coisa já estava tão caótica, que já não parecia ter jeito, solução. O Senhor decide destruir. O Senhor vai, através daqueles anjos lá, eles precisam intervir, porque Ló não dá conta de resolver o problema. Eles trazem Ló para dentro de novo, ferem aqueles homens com cegueira para que eles se dissipem e vão embora. E nesse momento em que eles vão embora, Ló vai até os seus genros, conforme a ordem daqueles anjos, e fala com eles: olha, o Senhor vai destruir esse lugar, vamos embora. Só que, meus irmãos, o interessante é que os genros de Ló acham que ele está brincando, acham que ele está doido, está brincando, está fazendo uma brincadeira. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Ló escolhe 2 homens sodomitas, 2 homens de Sodoma para casar com suas filhas. Um pai escolhe 2 homens daquela terra em que ele via tudo aquilo que estava acontecendo, para casar com suas filhas. Porque casamento, meus irmãos, não é igual hoje que você vê o jovem lá, encontra a jovem, acha bonitinho, vamos casar. E aí namora, vai, casa. Não era assim. Era um acordo entre os familiares. E o pai vai, escolhe aqueles, eu imagino que o pai vai, escolhe aqueles 2. Meus irmãos, aonde não há temor de Deus, estas coisas parecem brincadeira. Aonde não há temor de Deus, a volta de Jesus parece brincadeira. Onde não há temor de Deus, a gente escuta assim: mas Jesus não está voltando desde quando? Eu só ouço falar que está voltando e nunca volta. Aonde não existe temor do Deus vivo, parece brincadeira o que nós estamos aqui fazendo. Mas não é. Aquele que tem a palavra do Senhor, que guarda ela no seu coração, sabe muito bem o que está se fazendo, sabe muito bem quem está aguardando, sabe muito bem quem é que vai vir buscar. Glória a Deus. Aqueles homens escolhidos pelo próprio Pai. Olha a diferença. Abraão, quando Isaac vai casar, o que Abraão faz? Manda o servo ir lá buscar, vai lá na terra dos nossos parentes, traz uma de lá, pega uma de lá. Não deixe o meu filho se relacionar com qualquer uma, não. Não deixe as relações do meu filho ser corrompida por um mundo. Jesus querido. Mas o Ló não. O Ló se contenta com aquilo que ele está vendo. Ele já está tão preso nas amarras ali do pecado, que ele já acha aquilo normal. Misericórdia. Os genros de Ló, as escolhas de um pai de família. Esses jovens, esses genros não vão. É interessante que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê que os genros de Noé vão com ele, acreditam naquilo que ele está dizendo e entram na arca. Mas os genros de Ló não. Ficam ali para morrer. Mas Ló estava ali emaranhado naquele ambiente de pecado. Aquelas práticas daqueles homens já tinham se tornado normais aos olhos dele. Para ele já era normal. E aí começa uma luta, meus irmãos. A demora de Ló para sair daquele lugar. O Senhor vai e avisa: sai daqui, guarda os teus, rapa fora desse lugar. Imagina, pai, mãe
família. Se alguém vem até você e fala assim, olha, aqui vai acontecer isso protege tua família, o que tu vai fazer? Pega todo mundo e vai embora. Sem nem olhar para trás, corre. E o que Ló fica lá fazendo? Ló espera. Aí acontece aquilo tudo, ele fala com os genros e volta. Ele volta e vai embora? Não, ele continua esperando. Aí vem o primeiro aviso, versículo 12 e 13, é quando eles falam. Aí vem o segundo aviso, o versículo 15. Os anjos falam, apressa-te, vai embora. Depois, meus irmãos, no versículo 16 já é preciso os anjos pegar na mão deles e sair carregando. Ló estava preso nos bens que ali estavam. Estava preso na vida que ali estava. Ele não queria abandonar aquilo que ele estava vivendo, ele achava aquilo bom. Ele estava preso nas amarras do pecado ali. E ali a gente vê que nem a família o apoia para ir embora. Vamos rápido, não. Porque estava todo mundo cego pelo pecado. Cego pela convivência com aqueles homens maus. Eles tinham deixado a sua fé tanto tempo sem uso que ele não pôde exercer no momento que ele precisava. Meus irmãos, nós precisamos estar grudados, colados do lado do Senhor. Não dá para deixar ele de lado, porque na hora do dia mau nós precisamos ter a nossa fé. Glória a Deus! Não dá para brincar com fé, não. Não dá para ter fé um dia e no outro dia não ter. Não dá para crer um dia e no outro dia não crer. Ló estava ali preso, mas mais uma vez o Senhor tem misericórdia de Ló. E vai, pega e leva embora. Meus irmãos, nós não fomos chamados para ter fé oscilante, não. Nós fomos chamados para ter um relacionamento constante com o Senhor. A gente viu os genros, a gente viu a luta de Ló, ele próprio. Aí vem a esposa. Na hora que você pensa que podia ajudar esposas, sejam braços direitos dos seus maridos. Ajude eles a alcançar lugares altos, a seguir à frente. Não puxa para trás, não. Com a esposa de Ló, nós aprendemos o que era uma esposa que não edificava o lar, mas como já foi dito aqui, é destruída. O que acontece? Eles saem a uma ordem, não olhe para trás, aquilo está aqui, essa vida acabou. Não existe mais, vai em frente. O que ela faz? Olha. O que acontece? Vira uma estátua de sal. Meus irmãos, nós não podemos ter saudade do pecado. Nós não podemos ter saudade da vida que vivemos. Nós não podemos ter saudade da vida que levava à morte. A mulher de Ló retrata para a gente muita coisa. E uma grande delas, não olhe para trás. Não recue. Não se dê o direito, nem a chance de olhar para trás. Siga para frente, para o alvo. Não pare, prossiga. O fim dela foi virar uma estátua. O preço do pecado, de desobedecer aquela ordem, o preço de amar o pecado foi morrer. A esposa, o Ló, a gente já viu aqui, eu estou correndo para ser rápido. O Ló naquela situação, o genro já tinha ficado para trás, a esposa morre e as filhas. Meus irmãos, as filhas que viveram ali acostumadas num ambiente de pecado, que não tinham nenhuma referência boa, uma inspiração boa, que não tinha alguém, um exemplo. Elas não tinham exemplo nem da mãe, porque ela olhou para trás. Elas já estavam tão acostumadas com aquilo, tão acostumadas com aquela vida, com aquelas coisas, que elas fazem? Cometem incesto com o próprio pai. Elas estavam já tão cegas pelo pecado que elas não enxergam o tamanho da tragédia que elas estavam fazendo, o tamanho do erro que elas estavam cometendo. Meus irmãos, o pecado cega e destrói. O pecado mata.
Olha no meio que elas estavam, a podridão daquilo. Olha o ponto que chegou essa família. Meu Senhor. Totalmente destruída. Uma família que estava ali num lugar sobre a influência do pecado que foi completamente destruída por ele. Cuide de onde você plantou a sua casa. Cuide de onde você tem colocado os seus filhos, a sua família. Cuide disso. Deus é eterno. Meus irmãos, para aquelas meninas, faltava entregar o coração ao Senhor. Não basta sair do ambiente de pecado, nós precisamos arrancar o pecado de dentro de nós. Deus. Não adianta estar aqui dentro da igreja e se aqui dentro não está aqui. Não adianta vir aqui terça, aqui de domingo, se eu não conseguir arrancar o pecado de dentro de mim. Peça ajuda ao Senhor, Ele pode te ajudar. Peça a Ele, Senhor, eu não sou capaz, porque nós não somos, eu não sou. Você não é, o nosso pastor não é sozinho, mas nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco, dia e noite, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo. Peça ajuda. Reconheça, Senhor, eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu preciso estar aqui dentro da igreja, mas o meu coração precisa estar aqui também. Eu preciso estar aqui, mas os meus sentimentos precisam ser colocados diante do altar do Senhor. Eu preciso estar aqui, mas os meus erros precisam ser colocados diante do altar do Senhor. Meus irmãos, aquele pecado tão grave traz consequências terríveis. Nascem duas crianças, uma de cada filho, que deram descendência a dois povos, os Moabitas e os Amonitas, inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. O pecado, meus irmãos, traz consequências muitas das vezes não só para a nossa geração, mas para as próximas. Pense naquilo que você tem feito dentro do seu lar, dentro da sua casa. A influência do ambiente pecaminoso de Sodoma destruiu a família de Ló. Não sobrou um. A influência do pecado os mata, os destrói. Só que é interessante que enquanto a família de Ló perecia, a família de Abraão prosperava e vivia milagres do Senhor. Glória a Aqueles Deus. que não podiam ter filhos, tem Isaac nasce. O Senhor prospera, o Senhor abençoa, porque eles estavam debaixo das mãos do Senhor, debaixo da vontade, da decisão do Senhor. Se você mantém a sua família dentro da casa do Senhor, debaixo das mãos do Todo-Poderoso, a sua família prospera e vive milagres. E aí eu volto à pergunta: onde eu tenho edificado o meu lar? Onde é que eu tenho plantado a minha família? Aonde? Onde eu tenho colocado os meus filhos? Aonde eu tenho influenciado meu esposo a ir, a minha esposa a ir? Aonde eu tenho ido? Meus irmãos, isso aqui, um ponto é muito importante. Os pais são os responsáveis, são a autoridade dentro do lar. Quem decide aonde a planta, aonde a raiz da família é colocada são os pais, não são os filhos. Isso aí. Glória a Deus. Adolescentes queridos, eu amo vocês, mas é para vocês. Adolescentes não têm maturidade de tomar decisões sozinhos. Não é porque todo mundo diz isso, não. É porque o corpo ainda não está totalmente formado, o cérebro ainda não está pronto. Vai terminar de ficar pronto depois de adulto. Não é porque, eu acho que eu já sou maduro, eu também achava. E eu hoje vejo que eu não era. Meus irmãos, pais, pelo amor de Deus, quem decide aonde eles vão, o que eles fazem são vocês. Glória a Deus. Não adianta contar que aqui na igreja vir um culto vai resolver, não. A gente precisa desde criança ensinar no caminho em que deve andar. Glória a Deus. Não se desviará dele. Glória a Deus. Não ache que os seus filhos
eles arruinam lá na frente. Não é questão de ser ruim, é questão de amor, é questão de cuidado. Um dia eles vão olhar para você e vão falar: obrigado por ter me ajudado, obrigado por ter me ensinado. Meus irmãos, eu nunca fui de dar problema para minha mãe, para ir na igreja, nada do tipo. Mas você acha, adolescente, que eu queria ir todo dia? Que todo dia eu estava com disposição? Chegou um momento que sim, eu aprendi, eu tenho que ir, vamos embora, porque eu tenho convicção, eu sou crente, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho que honrar esse compromisso. Isso também é importante que vocês tenham. Não adianta ficar só indo porque o pai e a mãe estão mandando, você precisa ter um compromisso com o Senhor. Glória a Deus. Agora, você acha que eu queria ir todo dia? Eu levantava cedo para estudar. No domingo de manhã eu tinha que levantar cedo para a escola dominical. Você acha que eu queria levantar cedo no sábado para o de oração? Não queria não. Mas eu sabia que se eu não fosse, eu tinha que ir. Não tinha se eu não fosse. Não tinha, minha mãe não me acordava assim: minha filha, aqui está na hora, você quer ir na igreja? Você vai ir hoje? Não. Era assim: Dali, já está perdendo a hora, levanta, estou saindo. Chegou um tempo que eu entendi que eu já tinha que estar pronto naquele horário. Não adiantava. E se eu ficasse atrasado, eu tinha que dar meus pulos e sair correndo atrás. Porque ele era líder de geração, né? Até hoje. Ela tinha que chegar cedo para abrir a igreja. Eu tinha que estar lá 8 horas da manhã. Meu Deus amado. Não tinha escolha, pais, filhos não têm escolha. Adolescente não tem escolha. Ensina enquanto é criança e adolescente, para quando for jovem, ele fica junto com você. Não deixa em casa, porque eu não quero o quê? Pelo amor de Deus, você é autoridade. Quem bota a raiz da sua casa aqui dentro é você. Quem coloca a sua família aqui todo dia é você. E com o tempo ele vai aprender que é o caminho. E aí não vai precisar de você chamar, de você acordar, de você brigar, não. Ele vai vir sozinho. Às vezes você não vai nem poder vir, mas ele vai vir, porque ele sabe que ele tem um compromisso com o Senhor. É verdade. Meus irmãos, a flecha, ela não se prepara sozinha, ela não se afia sozinha. A responsabilidade é do dono dela. E os filhos são o quê? São flechas. E eu preciso afiar a flecha, cuidar da flecha, deixar a flecha bonitinha para ela ir embora. Para ela poder alçar o voo. Para ela poder chegar no lugar certo. Só que a outra coisa que eu vejo aqui, que os pais, eles não bastam plantar a família no lugar certo. O exemplo precisa ser dado. Tudo junto. Eita glória. Eu preciso ser o primeiro. O pai e a mãe precisam ser o primeiro a estar de pé, pronto e ir. Nós precisamos, meus irmãos, ser exemplo. Nós precisamos, e se for preciso, corrigir. Os filhos de Eli erraram por quê? Porque não tiveram correção. Foram para um caminho errado porque não foram corrigidos pelo pai. Meus irmãos, aqui já foi falado, tem hora que é preciso falar mais alto. E se for preciso, corrija o seu filho para que ele aprenda o caminho certo. Ele vai aprender. Lembre-se, flecha torta, flecha empenada não acerta o alvo. E você quer que o seu filho acerte. E para terminar, meus irmãos, não permita que as raízes da sua família sejam plantadas em outro lugar, cresçam em outro lugar. Pegue nutrientes de solo que você não está sabendo. Cuide das raízes da sua casa. Cuide da onde lembre, quando você pensar na sua família, lembre-se de uma coisa. Pensa numa árvore. Pensa na raiz, da onde é que está vindo a fonte de água que está pegando os nutrientes, da onde é que é o solo que está sendo aqui, o que tem de nutrientes nesse solo. Cuide da onde os entes queridos da sua família estão. Não permita que estejam em lugares errados. Já foi falado aqui, nós já vimos o que aconteceu essa semana. Quando está no lugar errado, quando se vai pelo caminho errado, quando a raiz está pegando nutrientes de lugar que não é para pegar. Cuide, meus irmãos, com alegria, com tristeza.
tristeza ou choro, faça a sua parte. Porque quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Vamos terminar, meus irmãos, lendo Salmo 126. Coloquem aí, meninas, por favor. Se doer, se for difícil, peça ajuda ao Senhor. Se hoje em dia a situação já está difícil, continue semeando, mesmo que com lágrimas. Porque quem semeia assim, colhe com alegria. Aleluia. Salmos 126, vamos ler todos juntos o versículo 5. 5 e 6, por favor. Vamos, meus irmãos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, vale a pena todo choro na presença do Senhor. Vale a pena toda oração, cada lágrima derramada aos pés do Senhor, cada momento que você precisou falar mais duro com o seu filho, e adolescente, cada momento que você achou que o seu pai estava sendo ruim com você, jovem, aquele momento que você acha que sabe das coisas e se acha ali numa posição de que pode tomar uma decisão. Escute os seus pais, esteja atentos à voz do Senhor, porque aquele que obedece os seus pais tem os seus dias prolongados. Meus irmãos, semeie, mesmo que com lágrimas, mas creia que um dia cada um de nós vai colher com